Representante comercial, você sabia que você pode estar pagando mais imposto do que deveria? E às vezes até o dobro sem saber? Você tem um CNPJ como representante comercial, vende para a indústria, para a distribuidora, para multimarcas e provavelmente recebe a sua comissão, né, o seu percentual aí. E paga lá, provavelmente é lá no dia 20, toda aquela guia chamada DAS, né? Todo mês você faz esse pagamento. Mas você sabia que você pode estar pagando 6 ou 15,5%? Porque essa diferença ela existe, tá? É real e é legal inclusive, tá? E a maioria dos representantes comerciais pagam um valor errado sem nunca ter descoberto o porquê, tá? E hoje eu vou te mostrar exatamente aonde que está o erro que a maioria dos representantes comerciais cometem, tá? Mas fica comigo aqui que eu vou te mostrar também como corrigir tudo dentro da lei com segurança. Bom, para você que está chegando agora aqui e não me conhece, meu nome é Alan Campione, sou contador e meu foco é em planejamento tributário e hoje eu vou mostrar aqui para o representante comercial, que é um dos perfis que mais nos procuram e depois de muitos anos pagando imposto sem entender porquê, você vai sair daqui desse vídeo conhecendo e sabendo o que você precisa fazer. Então vamos lá. O primeiro ponto que você precisa entender é qual que é o KNAI, qual que é a atividade econômica do representante comercial, tá? Toda empresa ela tem um código de atividade e é muito comum o representante comercial errar exatamente nessa hora, tá? Até tem uns representantes comerciais que ele coloca lá o KNAI de promoção de venda e não é isso, tá? Representação comercial é uma profissão regulamentada, existe um KNAI específico para ela, inclusive, tá? Então você precisa estar, inclusive, regularizado no conselho. Profissão regulamentada é aquela profissão que existe um conselho, o representante ele é regulamentado pelo CORE. O KNAI mais comum para representação de modo geral é o KNAI 46.19.200, tá? Mas existem variações, tá? No caso alimentício tem o seu, combustível, mineral, químico. Depende muito do que você representa comercialmente para se adequar ao KNAI correto, porque cada um pode ter as suas particularidades. Mas vamos falar de modo geral o KNAI para representação comercial tradicional aqui, o que a maioria utiliza. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a representação ela é considerada uma prestação de serviço para fins do Simples Nacional ou de outro regime tributário, tá? E o prestador de serviço no Simples Nacional, ele é tributado pelo anexo 5, tá? É um anexo que a sua alíquota inicial de imposto começa em 15,5%. Mas calma lá, eu falei sobre 6, eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Mas primeiramente a gente precisa entender sobre o fator R, tá? Esse é o segundo ponto que eu vou abordar com vocês aqui. O que é fator R, tá? Essa regra ela vai definir se você vai pagar 6 ou 15,5%. Eu costumo falar para os nossos clientes aqui que o fator R é a regra tributária que você precisa entender para pagar menos imposto. Então esse fator R ele vai ser uma relação com sua folha de pagamento. Mas calma lá, você deve estar falando, Alan, eu nem tenho colaborador, eu nem tenho funcionário, como que eu vou falar em folha de pagamento? Você sabia que se você trabalha para sua própria empresa como sócio, você é o funcionário da sua empresa? E isso é considerado um prolabore. E o prolabore ele é considerado uma verba previdenciária, ou seja, eu posso utilizar o seu prolabore de forma estratégica. É como se o seu salário como representante comercial fizesse você pagar menos imposto. Entendeu a sacada? Então pensa comigo aqui que eu vou te explicar exatamente como é que funciona, tá? O fator R, a regra tributária que você precisa se atentar, é que o seu salário ele precisa representar 28% do seu faturamento, ou seja, o que você emite de nota, o que você recebe por mês. Digamos aqui de uma maneira bem matemática para ficar bem claro. Digamos que você fatura R$10.000. O seu salário tem que representar 28%. 28% de R$10.000 é R$2.800. Então é como se você tivesse um salário de R$2.800 e ao invés de pagar um imposto de 15,5% sobre os 10 mil que você recebeu, você ia pagar apenas 6%. Legal essa notícia, né? Só que se eu te falar que a maioria dos contadores e dos representantes acabam não fazendo isso por falta de conhecimento, você acredita? E é muito mais comum do que você imagina, tá? Muitos representantes comerciais que nos procuram estão no Simples Nacional pagando cargas tributárias absurdas, ou seja, pagando a partir de 15,5% sem saber que poderiam pagar mais. Mas talvez você está em um outro cenário que você não está mais faturando 10, 15, 20 mil e às vezes até 100 mil reais, que é muito comum na representação comercial, principalmente para quem trabalha no agronegócio. E nesse tipo de estratégia, essa situação do fator R não é a mais benéfica. Por quê? Porque a gente está falando de um regime que chama Simples Nacional. Para quem fatura essa carga tributária em torno de 100 mil reais por mês, nós não utilizamos essa estratégia, nós utilizamos a estratégia do lucro presumido. Já ouviu falar sobre? Esse é o terceiro passo que eu vou te explicar aqui, fica comigo. O lucro presumido, ele é um regime tributário que ele pode ser muito adequado para o momento quando você está faturando 100 mil reais ou mais. Por quê? Porque o lucro presumido você vai pagar uma alíquota fixa e não igual o Simples Nacional que vai aumentando conforme o seu faturamento. Provavelmente, se você estiver faturando mais de 100 mil reais e está enquadrado ainda no Simples Nacional, você deve sim estar pagando mais imposto. E uma forma
forma tributária para fazer você economizar é fazer a mudança do regime tributário para a sua empresa para o lucro presumido. E eu vou te explicar, porque o lucro presumido existe as suas particularidades. Dentro do lucro presumido, por exemplo, você pode pagar uma carga tributária inicial em 11,33%, ou até 16,33%. Então já tem uma variação aí de 5%. E é muito comum a maioria dos representantes comerciais, quando mudam para o lucro presumido, estarem pagando 16,33% por falta também de conhecimento e de uma contabilidade especializada que vai te ajudar a economizar. E quando eu falo isso, eu estou falando de estratégias tributárias que cabem para o seu negócio. Pensa comigo aqui, se eu posso fazer você economizar, você deve estar se perguntando, Alan, mas como que eu posso pagar 16,33 ou 11,33? Eu quero que você entenda que quando a gente fala essa alíquota global, existem vários impostos embutidos aqui. Por exemplo, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição e o ISS. E é exatamente sobre o ISS que eu vou te explicar aqui de uma forma bem simples. O ISS ele é um imposto municipal que toda prefeitura ela monta a sua própria legislação para te cobrar o imposto que você deve para aquele município. Mas tem prefeituras que cobram ISS muito mais barato do que outras. Existem prefeituras que o ISS daquele município é 2% e existem prefeituras que o ISS é 5%. Se eu te perguntar quanto você quer pagar, você já vai me falar que é 2%, tenho certeza, né? Mas não é tão simples assim, porque a sua empresa ela precisa estar em algum desses municípios aonde vai conseguir essa carga tributária reduzida. Eu não sei se você já ouviu falar, mas, por exemplo, lá em Barueri, no estado de São Paulo, é considerado o paraíso fiscal do ISS. Por quê? Porque lá a maioria das empresas que estão registradas, o ISS paga o tributo na carga inicial nos seus 2%. Então, só nessa mudança da sua empresa estar registrada lá em Barueri, com uma sede virtual na qual nós temos sede lá em Barueri, inclusive para fornecer para os nossos clientes, nós conseguimos reduzir a sua empresa de 16,33% para 13,33%, né? Então, só nessa mudança tributária, nessa estratégia, você já economiza 3%. Mas existe uma outra estratégia que é pouco abordada ainda, que é não pagar o ISS para o município. Aí você deve estar perguntando, Alan, mas como que eu não vou pagar se é devido o imposto? Existe uma estratégia tributária para representante comercial chamada Sociedade Simples. Provavelmente você ainda não ouviu falar, mas deixa que eu vou te explicar de uma forma bem tranquila. Quando a gente abre uma empresa, existem várias formas de eu registrar uma sociedade. E a sociedade ela pode ser somente comigo, sendo uma sociedade unipessoal, ou seja, com um único sócio, ou com mais sócios. Mas na representação é muito comum a empresa ter um único sócio. E quando eu falo em sociedade simples, quer dizer que eu não vou registrar essa empresa na junta comercial, por exemplo, que é onde a gente registra a maioria das empresas limitadas, empresárias, enfim, outros enquadramentos societários. A gente registra a empresa em um cartório e tem as mesmas validades. O que muda é a natureza da sociedade. Mas a gente está falando de estratégia, eu não vou entrar nessa parte civil, eu vou entrar sim na estratégia tributária que a gente utiliza. Quando a sociedade simples está registrada no cartório onde eu tenho um CNPJ, eu posso pleitear no município o ISS fixo, que na maioria das vezes é muito mais em conta. Por quê? Eu não vou pagar o ISS de 2% a 5% sobre o faturamento, ou seja, eu vou pagar um ISS fixo para o município e está tudo bem. Aqui, por exemplo, na maioria dos municípios, acontece um pagamento em torno de R$ 150 por mês. Digamos que ao longo do ano você vai pagar em R$ 1.500, R$ 2.000 por ano desse ISS, ou seja, você está economizando 2%, 3%, 4% ou até 5%. Então a carga tributária da sua empresa, que poderia ser 16,33%, passa a ser 11,33%, ou seja, você está faturando aí R$ 100.000 e pagando ali imposto na faixa de 11 mil. Só que se você não tiver uma estratégia tributária, você pode estar faturando os mesmos R$ 100.000 e pagando lá 16 mil de imposto. Ou seja, só nessa jogada, ó, você está economizando, meu amigo, mais de R$ 5.000 por mês com essa estratégia tributária que eu estou te apontando. Ou seja, no ano isso vale mais de R$ 60 mil, tá? É por isso que você, quando vai abrir uma empresa de representação comercial, precisa procurar uma contabilidade especializada. E eu, Alan Campione, posso te falar, garantir que aqui nós temos a melhor solução para você que é representante comercial. E se você estiver gostando desse vídeo, ó, não esquece não, ó, já deixa um like aqui, já se inscreve no nosso canal, porque é exatamente isso que a gente está trazendo aqui. Conteúdo de valor para ajudar o representante comercial a pagar muito menos impostos, porque, meu amigo, eu entendo que você tem que entender do seu negócio, o relacionamento que você faz com o seu cliente. A parte tributária, você precisa contar com quem entende. Eu estou aqui do seu lado para te ajudar nisso, tá? Então, se você quiser saber mais aqui, ó, já comenta aqui nos comentários aqui, ó. Sou representante comercial, quero saber mais.
mais que a gente vai fazer um diagnóstico gratuito para você e eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma oportunidade e uma estratégia tributária para o seu negócio. Conta comigo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!